Oi, lindeusos e lindeusas da minha vida, como que vocês estão? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né, gente? Bom, talvez eu tenha voltado, talvez não, enfim. O que importa é que nesse momento eu senti muito de gravar pra vocês e ultimamente eu tô querendo ouvir bastante o meu coração, então decidi gravar. Eu tava conversando há pouco com um amigo meu, um amigo que a gente tem uma troca já tem um tempo. E eu percebo que a gente fica período sem se falar, né? Mas quando a gente volta, retoma o contato, é sempre num lugar de muita expansão de consciência, num lugar de muita grandeza, assim. Sabe aquela troca que parece que você fica elevado? Eu me sinto assim quando eu converso com ele. E aí dessa troca surgiram várias reflexões muito interessantes. E eu quis vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que a gente conversou, logicamente de uma forma mais impessoal, né? E também com uma sensação que eu tô aqui já tem um tempo. E também considerando que ontem, não sei se vocês prestaram atenção, mas ontem, dia 16 de março, completamos um ano de quarentena aqui no Brasil, de lockdown, né? Obviamente, com alguns períodos de abertura nas restrições, né, de folga e um pouquinho pra gente, mas já tem um ano que esse processo ele começou. Em alguns países um pouquinho mais, em alguns países as coisas estão um pouquinho se colocando de uma forma diferente agora. Mas a questão é, estamos novamente confinados. E eu tenho certeza que aí desse lado vocês estão completamente desesperados, agoniados, angustiados. A perspectiva não é boa, né? Seja de saúde, a gente está num momento bem caótico aqui no Brasil, seja de economia, enfim, se a gente pensar em perspectivas materiais, realmente não tá nada legal, não tá nada bom pra muita gente, pra todos nós. Não seria nem pra muita gente, é pra todo mundo. Não tá legal. E se a gente parar pra observar com um olhar um pouquinho menos humanamente crítico, no sentido de materialismo, do que a gente tá percebendo, do que tá acontecendo, dos fatos, a gente vai entender que tem uma reflexão muito profunda por trás de tudo isso que a gente está sendo obrigado a viver. Não é à toa que a gente tem que sair na rua com uma máscara. Não é à toa que o que está em xeque nessa doença é o nosso fôlego de vida, a nossa respiração. Não é à toa que a gente está tendo que ficar em casa, sem poder escolher. A gente está tendo que ficar em casa. Eu acredito de verdade, gente, que aqui no nosso material, o que a gente vive no físico, é materialização do que acontece muito mais sutilmente dentro da gente. E então, se a gente tiver um olhar um pouquinho mais minucioso, um olhar menos pragmático, menos e a gente conseguir olhar com um pouquinho mais de sutileza, a gente vai entender que essa doença, ela é sim para o nosso físico muito avassaladora, ela é sim para nossa espécie muito difícil, porque a gente está perdendo muita gente. É uma situação muito crítica, mas me julguem, há uma divindade por trás de tudo isso que está acontecendo com a gente. A gente está sendo convidado a ficar em casa. E se a gente olhar o simbolismo por trás disso, o que é a nossa casa? Você sabe o que é a sua casa efetivamente? Não no lugar material. Reflita. O que é a sua morada? É o seu corpo físico, será? O que vem além do seu corpo físico? E o que realmente está em xeque nesse momento? Porque matéria a gente já sabe, a gente tem essa consciência de que a qualquer momento a gente pode morrer. Né? Você pode estar, de qualquer forma, você pode estar andando na rua e ser muito desafortunado de acontecer alguma coisa. E eu digo desafortunado bem num lugar de matéria, de físico mesmo. Porque eu acredito de verdade que não cai sequer uma folha de uma árvore se não for pela permissão do divino. Então tudo isso que está acontecendo tem sim um plano por trás e que eu desejo com todo o meu coração e que eu oro todos os dias que a gente consiga entender e assimilar tudo isso que está acontecendo, porque a gente não assimilou. E eu não digo não assimilou no sentido de matéria, não é sobre matéria esse vídeo aqui. Esse vídeo vai além da matéria. É um convite para vocês verificarem a grandeza de todos os aprendizados que esse processo, esse momento
ele pode trazer para nós enquanto seres humanos. O que é a humanidade? O que virou a humanidade? O que a humanidade se tornou? A gente não sabe dizer o que é, a gente sabe dizer o que ela se tornou, talvez. E eu me julguei novamente. Eu acredito demais nessa uma unidade que foi sonhada pra gente. E eu acredito que tudo isso que tá acontecendo é um convite pra gente olhar pra essa uma unidade que somos. Nós somos um. Nós somos sonhados pra ser um. Eu tô ligado a você, você tá ligado a mim, que tá ligado a fulano, que tá ligado a cicrano. A gente tem essa conexão, essa sinergia. Isso é fato. Acredite ou não, é fato. E a gente tava perdendo muito. A gente tava perdendo demais. Eu falo até por mim. Eu tava perdendo demais o senso. Eu tava completamente pro externo, pro vida externa. Mas será que realmente a vida é sobre isso, gente? Sobre essa correria, sobre esse vucu-vucu que a gente tem que ficar o dia inteiro assimilando informação e o nosso cérebro vai surtando, fazendo coisa, atividade. Aonde que tá a vida nisso? Aonde que tá o viver nisso? Então que esse vídeo venha pro coração de vocês como uma reflexão de perspectiva futura, mas um futuro muito imediato. Porque é certo que tudo que acontece aqui fora acontece dentro. Isso é uma lei hermética, um princípio hermético. Depois procurem sobre as leis de Hermes, que é bem interessante. Muitos anos atrás, uma pessoa muito inspirada pra mim percebeu isso e ela falou que tudo que acontece fora é como acontece dentro. E a gente é uma coisa só e é todo mundo que tá vivendo isso. E não adianta dizer, mas tentar colocar a situação numa mesma régua. Por exemplo, eu vou me colocar como exemplo. Eu estou com os meus pais agora, então eu tenho uma certa segurança, então pra mim é muito fácil falar. Não, porque eu também vivo processos muito desafiadores e cada um tem o seu processo. A gente é individual, a gente é uma coisa só, mas é lindo o processo da vida porque apesar de sermos um todo, a gente é individual. Essa individualidade ela tem que ser considerada. Então não adianta colocar todo mundo dentro da mesma régua porque tá todo mundo vivendo esse processo muito acidamente, eu diria. Mas será que a gente efetivamente tá vivendo esse processo? Tá acontecendo aqui fora, gente? Porque a gente tem que olhar pra dentro. A gente tem que entender, estão morrendo pessoas aqui fora, então tá. Então o que tá precisando morrer aqui dentro de mim nesse momento? O que é que eu tô precisando assim, eliminar da minha vida? Como que eu tenho respirado, gente? Olha só, quanta reflexão valiosa. Como que eu tenho respirado esse ar que me foi gratuitamente dado? Ou como eu vinha respirando? Porque talvez, né, dentro desse um ano, confinados, e vivendo toda essa incerteza que nossa vida é, e a gente nunca aceitou, que essa que é a verdade, a gente nunca aceitou que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. O controle não é nosso. A gente se ilude achando que tem controle. E é por isso que a gente sofre, é por isso que a gente adoece, é por isso que a gente enlouquece. Esperar de alguém é controle, porque a gente acha que a pessoa vai agir como a gente quer que ela haja. Então é sempre sobre o controle. Então, como você vinha ou vem, não sei o que aconteceu na sua vida dentro desse um ano, e o meu convite é justamente para que você faça essa reflexão sobre esse último ano, que foi tão agitado e que movimentou muitas coisas na gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, e olhe e observe se você extraiu lições valiosas desse processo, e se você percebeu que morreram coisas dentro de você, se você sente que enquanto ser moral, você se expandiu, você cresceu. Observe se dentro de você tem coisas que precisam ser mortas e se você tá usando o ar que te foi dado da maneira como você tem que usar. Tem gente, eu digo, de você para você, tá? Porque não importa a forma que eu acho que você deve usar o seu ar, não importa mesmo. Importa mesmo como você entende que é bom usar esse ar. E você entende como que é bom usar esse ar? Você sabe de verdade de você pra você mesmo? Essas são várias reflexões e minha cabeça fica fervilhando, meu coração também. E eu espero e desejo muito, muito que nesse processo você se aproxime cada vez mais de você. Entenda que nada do que tá acontecendo tá sendo esquecido, que a humanidade tá perdida, que tá tudo acabado. Não.
Tem um louvor que fala assim que quando uma porta se fecha, outra se abre. Todo fim marca um recomeço. E que vocês possam recomeçar todos os dias, literalmente. E não só dia a dia, mas toda vez que você inspirar e que você expirar. Que seja um novo começo para sua vida. Porque ela é linda. Mesmo não parecendo linda. Tudo que acontece aqui é perfeito. Tudo o que acontece aqui é perfeito. E eu digo mais, até o que foge do nosso controle, principalmente porque é sobre isso, é sobre não ter controle sobre nada. Então, eu convido vocês a se voltarem, ficarem em casa, de dentro pra dentro, principalmente. Mais do que estar fisicamente dentro de casa. Olhem, voltem a olhar pra dentro de vocês. A gente está sendo convidado por Deus, pelo universo, whatever, a expandir em consciência, a elevar o nosso padrão vibratório, a crescer, a evoluir. E eu acho que isso só pode ser um trabalho de formiguinha, de um em um. Então eu tô aqui convidando vocês, compartilhando com vocês o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando hoje e levando amor pra vocês também. Porque eu tenho orado por todos vocês, pelo nosso mundo, por todos os países, por toda essa nação. E eu tenho certeza que Deus, Ele tá cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Olha pra sua vida lá no passado, quando você achou que... E eu tenho certeza que você já viveu isso. Quando você achou que não tinha jeito. Não, agora acabou. E você questionava Deus, queria mandar Deus trabalhar e falar pra Ele agir do jeito que você achava que estava certo. E você não entendia. E aí foi passando tempo. Você ficou mal. Hoje, se você olhar pra essa mesma situação lá do passado, você vai ver que, na verdade, ali Ele estava te aprimorando. Você precisou realmente viver aquilo para você aprender uma coisa muito linda. E agora é nível mundial, porque a gente estava indo para um caminho muito ruim. Então eu acredito na humanidade, eu acredito no convite de Deus e eu tô aqui com o meu coração aberto, dizendo para você que eu oro por você, que eu amo você, que eu tô conectada com você e que a gente não tá sozinho. Nem aqui, ó, enquanto uma unidade, quanto com um olhar mais universal. De dentro daqui, de cima daqui, a gente tá junto, tá bom? Um beijo no seu coração, espero que a gente possa se ver em breve.